eu vou entregar para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que o Senhor falar contigo, irmão, não queira questionar profeta, nem homem de Deus, nem mulher de Deus. Dobra o joelho e fala com o Senhor, amém? Aleluia. Porque somente Ele te fala conosco. É verdade, Pai. Amém? Glória a Deus, O aleluia. horário está um pouco avançado. Abre rapidamente a sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Quero glorificar a Deus porque me acompanha minha esposa nessa noite, pastora Beatriz, sempre me acompanhando, juntamente também com a igreja. Era para vir mais um carro, irmãos, com mais irmãos, mas acabou não dando certo. A irmã ficou um pouco atarefada até o período em que nós estávamos na estrada ainda vindo para cá, não deu para ela poder estar conosco. Mas a presença do Senhor está no nosso meio. Jesus está presente, irmão. De nada adiantaria eu estar aqui, a igreja está aqui, se Jesus não tivesse. Então, se Jesus está aqui, está bom demais. Amém? E se Ele se faz presente, a vitória é certa e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Daniel, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estando em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é tão linda esta palavra e todas as outras que estão contidas neste livro. Glória a Deus. Cada um dos irmãos aqui tem um exemplar bíblico e tudo o que está, por gentileza, os irmãos sem fundo, amém? Glória a Deus. Não consigo pregar com fundo musical. Esse negócio tem que estar ligado direto no céu. Tem pregador que consegue, eu ainda não consegui. Glória a Deus. Digo, eu consegui, de pouco o fundo, e nós vamos pregar. Amém? Glória a Deus. Toda a Bíblia Sagrada, irmãos,
nós vemos o Senhor trabalhando, o Senhor falando, e nós sabemos que é de suma importância da igreja extrair da Bíblia Sagrada para a sua vida o que ela nos manda fazer. Na Bíblia Sagrada contém as coisas, as palavras de Deus, os mandamentos, os decretos do Senhor, da forma em que nós devemos andar na presença do Senhor, da forma em que nós devemos se portar na presença do Senhor, da forma que nós devemos conversar com o Senhor, dialogar com o Senhor. A Bíblia Sagrada, ela ensina tudo para todo mundo. Só que o interessante, irmão, é que o profeta Isaías, quando o Senhor dá a revelação para ele, dizendo que não há quem pregue, não há quem anuncie, não há quem fale, irmão, como ouvirão se não há quem pregue? E no mesmo instante, quando o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ele não estava dizendo da sua pessoa, mas era o próprio Jesus falando através do profeta, que ele viria para morrer pelo povo, viria para sofrer pela humanidade, para dar o direito do povo também receber a salvação mediante o sacrifício salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o interessante, irmão, é que esse mesmo Jesus, quando ele esteve na terra, quando ele ia conversar com alguém, quando ele se deparava com alguma pessoa, ele tinha a sua maneira de se expressar, e a maneira mais pregada que nós vemos muitos pregarem na igreja é só que Jesus chegou de uma forma meiga, é só que Jesus chegou de uma forma delicada, é que Jesus chegou com palavras que vai agora amaciar o ego de alguém. Mas nós vemos, irmãos, o evangelho que foi escrito pelos seus discípulos, o evangelho que não é dos discípulos, mas o evangelho que é de Jesus Cristo, que eles também, o mesmo Cristo que eles viram agora, no mesmo instante curando, no mesmo instante aconselhando, no mesmo instante liberando palavras de ânimos e parábolas também, era o mesmo Cristo, irmão, que entrou em Jerusalém, entrou dentro do templo, meteu o pé em tudo, jogou os cambistas para correr, fez uma zorrada de porta, quebrou o pau com todo mundo e disse: na casa do meu pai não pode ter uma coisa dessa, não pode ser dessa maneira. Irmão, a imagem de Jesus Cristo na nossa vida não é simplesmente um capacho, a qual muitos acham que Jesus é obrigado a fazer o que ele quer, falar da maneira que ele quer, agir da maneira que ele quer. Irmão, Deus age da maneira que ele quer, ele fala do jeito que ele quer, ele trata com a igreja do jeito que ele quer. E nessa noite ele nos enviou aqui para liberar uma palavra sobre a igreja, e quem recebe, levanta a sua mão nessa noite agora, levanta a sua mão e exalta, levanta a sua mão e engrandeça ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus! Oh, maravilhoso! Eu profetizo que na cidade de Aras Deus levantará homens e mulheres para pregar a palavra da verdade. Quem quer ser um mensageiro de Deus, uma mensageira de Deus, estenda a tua mão bem alto. Deus vai te levantar como sacerdócio e como profeta da cidade de Aras. Eu profetizo em nome do Senhor. Oh, Deus! Chegou a hora do povo conhecer a verdade. Irmãos, enquanto eu estava sentado, eu questionei algo com o Senhor. Deus vivo. Porque, irmão, não é de hoje que eu estou ministrando a palavra do Senhor, não para minha glória, mas para a glória dele, que eu não sou nada. E os lugares que nós chegamos, Deus fala de tantas situações, irmão. Pai Santo. Dói na alma. E para os irmãos saberem uma coisa, o Madureira de Botucatu foi proibido de pregar lá, o problema é deles. Mas esse Madureira abriu a porta para eu trazer uma mensagem da parte de Deus, porque o Senhor falou com a serva dele, e nós estamos aqui. E eu falei com o Senhor: Senhor, por que o Senhor permitiu? Eu falei: meu Deus, anunciar o Senhor passando coisas para mim ali sentado. Eu disse: Deus, eu comecei a chorar por dentro, irmão, porque tem hora que as mensagens são tão duras, que o povo, eles estão tão dispersos que eles só querem ouvir bênção.
E eu disse: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Embora eu sabia já, o Senhor me trouxe aqui e disse assim: porque esse povo necessita ouvir uma palavra de verdade. Deus vivo de poder, aleluia. Aquilo me encorajou, irmão. Eu estava estremecendo por dentro. Irmãos, quando o Senhor fala dessa maneira, é de chorar por dentro, a saber que tem muitos profetas que se acovardam, muitos profetas que se escondem, muitos profetas que se fendem, que renunciam o princípio na palavra que recebeu a glória do Senhor Jesus, mas não tem problema não, enquanto tem 450 comendo na mesa de Jezabel, Deus ainda tem 7.000 que só se prostra diante da grandeza do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cadê o que faz parte dos 7.000? Levanta a mão e adora, levanta a mão e exalta, levanta a mão e glorifica, levanta a mão e adora. Eu profetizo nessa noite que o Deus dos 7.000 está nesse lugar e vai te encorajar. Recebe! Segura a mão levantada nessa noite. Levanta as duas mãos para o céu. Deixa a Bíblia, deixa o paninho, deixa o celular, deixa a carteira do lado. Joga as duas mãos para o céu. Deus está liberando uma unção nessa noite para levantar, para restaurar, para atingir, para consolar. Receba, 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 receba. A unção de Deus está tomando esse ambiente. Eu profetizo que a unção de Deus está tomando essa casa, está enchendo cada um que está aqui, porque aonde a presença de Deus está tem renovo, aonde a presença de Deus está tem mistério, aonde a presença de Deus está, Deus faz o que Ele quer, o que Ele não entende. Cadê o vaso? Cadê o homem e a mulher de Deus? Levanta a mão nessa noite. O Senhor te encoraja, o Senhor te fortalece, o Senhor te fortifica. Vai recebendo força, vai recebendo graça, vai recebendo virtude, vai recebendo autoridade, vai recebendo poder, vai recebendo o céu. Chegou a hora de você abrir a boca e profetizar no nome do Senhor. Levanta a mão, adora, levanta a mão, exalta, levanta a mão e adore o Senhor que está neste lugar. Deus vivo de poder e glória. Esse Jesus que me trouxe aqui é o Jesus que curou a mulher do fluxo do sangue, é Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, é o Jesus que ressuscitou a Lázaro, é Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, é o Jesus que curou o cego que estava à beira do caminho, é o Jesus que curou o paralítico que estava em Betesda, é o Jesus que curou também o paralítico de Cafarnaum, é o Jesus que libertou aquele demoniado de Gadara, é o Jesus que abriu os lábios daquele surdo e gago, é o Jesus que fez a obra na vida daqueles que confiaram, mas também é o Jesus do livro do Apocalipse que se revela para João, dizendo que de fora ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, aquele que adultera, aquele que faz aquilo que desagrada ao Senhor. Esse é o Jesus que me trouxe nessa noite para pregar para a sua igreja. Levanta a mão nessa noite. Eu profetizo que você vai pregar Jesus por completo, vai pegar a Bíblia por completo, vai pegar a palavra por completo. E quando você pregar, vai ter salvação. Quando você pregar, vai ter libertação. Quando você pregar, vai ter cura, vai ter restauração. Vidas vão se render e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Santo, aleluia, glória a Estou Deus. sentindo algo da parte de Deus aqui, irmão. Oh, glória. Eu estou sentindo algo da parte do Senhor aqui, aleluia. Oh, general. Recebe renovo da parte do Senhor. Recebe força da parte do Senhor.
glória. Na guerra contra os amalequitas, quando os filhos de Israel, o povo hebreu, estava passando nas terras de Refidim, a Bíblia diz que quando Moisés levantava o bordão, Israel prevalecia contra os seus inimigos. Mas quando já cansado, Moisés abaixa o seu bordão, o seu cajado, os amalequitas vencem. Deus me trouxe nessa noite para dizer para você que o Senhor está levantando reforço. E quando o cajado estiver na posição, você vai vencer. Ah, pastor, mas está difícil, está deserto, não tem ninguém. Quando vem alguém, a gente pensa que vai ajudar, de repente isso atrapalha. Eu quero te dizer essa noite, irmão, se não tem uma alma vivente para te ajudar, o Espírito Santo de Deus te ajuda. Deus envia anjo, Deus envia anjo, Deus envia milícia para te dar vitória. Só quem acredita, levanta a mão e adora o Senhor nessa noite. Deus, aleluia. Oh, glória. Oh, Deus tremendo, santo, aleluia. Pastor Celeu Daniel está falando de Jesus, eu falo do jeito que ele quer. A Olha aí. palavra do Senhor nos mostra, irmão, que Nabucodonosor agora, eu não vou trazer ele no começo, que as horas já se vão, daqui a pouco a gente olhando para o relógio, é sempre assim, todo lugar tem uma meia dúzia que guarda o relógio. Nabucodonosor agora, ele levanta uma imagem. Nabucodonosor era rei, foi-lhe dado um poder sobre até mesmo os animais. Aí você pergunta para mim, pastor, quem deu esse poder para Nabucodonosor? Aí eu vou te responder, foi o próprio Deus. É Bíblia. Mas de repente Nabucodonosor abusa do poder. Tem muito pastor, tem muito missionário, tem muito evangelista abusando do poder. Quando ele abusar do poder, não seja comparsa dele não, viu? Senão tu vai queimar no inferno também com ele, no lago de fogo. Meu Deus. Se ele não se converter, ele levanta, faz loucura, levanta uma estátua, e ele diz para todo o povo, não só os caldeus, mas todas as nações. Não era só os caldeus, tinha muitas nações, tinha muitos povos, diversas línguas naquele lugar. E o arauto do rei começa a propagar: olha, quando vocês ouvirem o som da música, de toda sorte de música, de instrumento que vocês ouvirem, a ordem é essa, vindo pelo rei Nabucodonosor, que vocês vão ter que se prostrar para ser consagrado à imagem que Nabucodonosor fez. Tem gente com comichão, não para, irmão. Fica andando para lá e para cá, a palavra está pegando aí, irmão. É Deus, aleluia. Para ouvir a palavra do Senhor. Para ouvir o conselho do Senhor nessa noite. Não tenho medo não, irmão. E daqui a pouco eu já vou começar a entregar o que o Senhor mandou aqui. É Deus, aleluia, glória a Deus. E de repente, o arauto propaga e diz assim: olha, quem não se prostrar, olha do rei, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Grande coisa, irmão. A fornalha de Nabucodonosor não se compara com a fornalha que Jesus fala nos evangelhos, concernente ao lago de fogo, que arde com fogo e enxofre e que é a segunda morte. E Jesus disse: ei, você não tem que temer o homem que tem poder de matar a sua carne, você tem que temer a Deus que tem poder de lançar tudo no inferno. É Deus. Vai recebendo o segredo de Deus para a tua vida aí. Aleluia. Vai recebendo o segredo de Deus para a tua vida. Glória a Deus. De repente, o som começa, a música começa a tocar, e o povo começa a se ajoelhar, e o povo começa a se prostrar. E a palavra do Senhor nos mostra que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostram, eles ficam de pé. Deus poderoso e eterno. Porque
Eles aprenderam no meio do povo deles: só se prostra ao Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Não vai ter idolatria, não vai ter